Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai sempre encontrar conteúdos de linguagens e ciências humanas. Hoje nós falaremos sobre o Barroco no Brasil. Barroco é o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI na Itália e caracterizado por forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Grava esses dois, hein? Nós vamos falar deles. No entanto, ao lado de tanta religiosidade, havia também na época um forte apelo aos prazeres sensoriais, aos prazeres carnais. Desse modo, o estilo configura-se basicamente na aproximação dos opostos. O Barroco no Brasil durou oficialmente de 1601 a 1768 e apresentou as seguintes características: fusionismo, combinação da visão medieval com a renascentista. Culto ao contraste, oposição de ideias. Antítese e paradoxo, figuras de oposição. Pessimismo, uma postura negativa diante das coisas materiais. Feísmo, obsessão por imagens desagradáveis. Rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem, aquela linguagem cheia de gueri-gueri, de 9 horas. Hipérbole, exagero, né? Vocês sabem que hipérbole é exagero. Sinestesia, apelo sensorial, que causa sensações no corpo. Cultismo ou gongorismo, jogo de palavras, né? Sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, hipérbatos e conceptismo ou quevedismo, que são jogos de ideias, comparações e argumentações geniosas, ou seja, tudo isso exige muito da mente. Morbidez, sentimento de culpa. Carpe diem, que é aquela coisa de aproveitar o momento, aproveitar o dia, aproveitar as oportunidades. Quais eram as principais temáticas do Barroco? Fragilidade humana, fugacidade do tempo, crítica à vaidade, contradições do amor. Só para você saber que o movimento ele trouxe tudo isso, né? Lógico que a maioria dessas coisas que eu falei aqui, desses exemplos, eles estão localizados na literatura barroca. Dois fatos históricos no século XVI foram de grande influência nas obras dos autores barrocos: a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Falaremos brevemente sobre as duas para que você entenda. O protestantismo surgiu na Europa com base nas críticas realizadas pelo monge alemão Martinho Lutero, por meio de uma carta escrita por ele e conhecida como 95 Teses. O documento escrito por Lutero tinha como objetivo iniciar um debate a respeito da utilização das indulgências, porque na doutrina católica, indulgência é o perdão total ou parcial de pecados mediante pagamento de dinheiro, né? Olha que absurdo, né, gente? Lutero era contra essa prática e achava que não era um atributo do Papa obrigar as pessoas a pagarem pelo perdão e a salvação. E Lutero era contra essa prática por achar que as pessoas não deveriam pagar pelo perdão e pela salvação. Então, o seu intuito era reformar a igreja por meio de uma moralização das práticas do clero, e a sua ação manifestava uma insatisfação a longo prazo que existia contra os abusos promovidos pela Igreja de Roma. Ao entenderem que não precisava pagar com doações e penitências pela absolvição, muitos fiéis abandonaram a igreja para seguir o luteranismo. Um outro religioso importante da época foi João Calvino, que defendia a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dádiva divina e que isso acabou aumentando a debandada, né, de fiéis para o rumo lá do calvinismo. Acabou também quebrando o voto de pobreza pregado pela Igreja Católica, porque aqui entra um outro aspecto importante que tem a ver com a história, que são as ideias do calvinismo ajudando o fortalecimento do sistema capitalista. E o calvinismo acabou crescendo muito rápido também, porque houve uma adesão muito grande da burguesia da época que acabou aderindo a esse movimento. Então, tanto Calvino quanto Lutero, eles faziam parte do protestantismo, que era um movimento que batia de frente com a Igreja Católica.
A Igreja Católica não deixou barato, porque sofreu muitas perdas com a Reforma Protestante, e aí eles criaram a famosa Contra-Reforma. E quais foram as ações da Igreja para se defender? Primeiro, catequização em massa de pessoas por meio dos jesuítas, porque as colônias estavam em pleno vapor, então eles aumentaram o contingente de jesuítas para evangelizarem as pessoas, para pegarem pessoas fora ali daquele eixo europeu. A reativação do Tribunal da Inquisição, coisa horrorosa, né, que era queimar pessoas vivas por causa de supostos pecados, tais como heresia, blasfêmia, bruxaria e costumes considerados desviantes. Isso tudo já havia sido feito há um tempo atrás, através de decisões feitas no tal de Concílio de Trento, que depois você pode ver o que é isso. E também eles voltaram a queimar e a proibir certos livros, tais como livros de Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Madame Bovary, Charles Darwin, Montesquieu, René Descartes, Thomas Hobbes. Enfim, livros de pessoas super importantes. O conhecimento não era algo assim que as pessoas podiam ter acesso facilmente. E a arte, mais uma vez, foi usada como ferramenta de aproximação e sedução dos fiéis para retornarem à igreja. As manifestações artísticas barrocas tiveram o intuito de fortalecer a religião católica, mostrando seu poder e riqueza por meio de obras grandiosas. Gente, eram obras grandiosas mesmo, suntuosas, templos ornamentados com ouro, essa coisa toda, angelical, tudo muito lindo para chamar a atenção do fiel. Falamos disso tudo para que você entenda como a influência religiosa foi marcante na formação dos autores barrocos. Porém, em oposição ou como consequência a essa religiosidade, havia também um forte apelo aos prazeres sensoriais, como eu disse lá no início, né? Um desejo muito grande de se entregar à mundanidade, aos apelos da carne. E aí, então, essa época ficou marcada pelos conflitos, porque a Igreja Católica estava enfrentando esses problemas onde as pessoas tinham essa necessidade de pecar, de viver, de sentir as coisas na pele, enquanto tinha um protestantismo que estava lá também sendo uma pedra no sapato da Igreja Católica, e eles pegaram a arte como uma ferramenta de defesa e de atração de novos fiéis. No Brasil colônia, no século XVII, a estética barroca passou a influenciar artistas no território brasileiro. Nesse período, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos, pois a economia do país era baseada na exploração da cana-de-açúcar, concentrada no Nordeste. E Salvador era a capital do Brasil, o centro do poder, e lá moraram os dois principais escritores do barroco brasileiro. Então aqui eu estou falando, eu não estou me detendo na arquitetura, na pintura barroca, eu estou fazendo um apanhado geral para que você entenda o contexto histórico do barroco no Brasil. A escravidão dos nativos indígenas e dos negros africanos, iniciada no século anterior, estava em curso no país. O trabalho na produção de cana-de-açúcar era, portanto, exercido por escravos. Não havia ainda uma ideia de Brasil como nação, a identidade do país ainda estava em formação, ainda estava sendo construída. E a principal influência cultural era a portuguesa. Dessa maneira, a religiosidade cristã ditava o comportamento das pessoas da época, comandadas, lógico, pela Igreja Católica. O barroco no Brasil apresentou algumas características distintas, diferentes, de acordo com a região na qual se manifestou. E lembrando que tinha a ver com o poder de compra que o Estado tinha para que o barroco tivesse um crescimento lento, gradual ou um crescimento acelerado, porque o barroco é uma obra cara. Ela é baseada basicamente em ornamentos arabescos de ouro, são esculturas extremamente caras, pinturas caras, arquitetura cara. Então dependia do quanto rico era aquela cidade ou aquele estado. Pelo fato do barroco ser uma arte extremamente cara, aqui no Brasil as manifestações barrocas ganharam novos materiais, tais como a pedra-sabão, a madeira na escultura, os traços que revelaram elementos da formação da cultura brasileira, né, indígena, europeia e africana. E o barroco brasileiro foi profundamente ligado à religiosidade, como nós já sabemos,
tanto na arte sacra como também na arquitetura. Isso aí não é novidade. Isso aconteceu na Europa e se espalhou por onde o barroco chegou. E não podemos encerrar esse vídeo sem mencionar a genialidade de Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, porque ele se tornou um dos maiores mestres da arquitetura e da escultura barroca no Brasil. Ele projetou várias obras arquitetônicas na cidade, que se caracterizaram pelas curvas, pelas fachadas, com ornamentos escultóricos e pelo interior com paredes arredondadas. A igreja de São Francisco de Assis é considerada uma obra-prima do barroco mineiro. Ela foi projetada por Aleijadinho, que também assina as esculturas, os relevos e os ornamentos. A igreja de São Francisco apresenta um conjunto harmônico composto de desenhos arquitetônicos, talhas e esculturas criadas por Aleijadinho, que dialogam perfeitamente com as pinturas e douramento realizado por Mestre Ataíde. Aleijadinho deu um jeitinho brasileiro no barroco europeu. Ao trabalhar aqui no Brasil, ele deu uma arredondada nas formas, ele criou uma combinação perfeita entre ornamentação e arquitetura, ele remodelou o caráter monumental do barroco e deu um tratamento intimista e de dimensões reduzidas às obras. Isso teve por influência a questão financeira, como eu disse, barroco é uma obra cara. E aqui no Brasil ele sofreu várias variações de acordo com cada região. É isso, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, fique bem!